Olá pessoal, gravo um vídeo pra gente fazer a montagem do short. Vou ensinar o passo a passo aqui o short pijama. Pode ser também a calça pantacur, as etapas são as mesmas, a diferença mesmo está no comprimento, mas todas as etapas de costura e acabamento são idênticas, tá? Tenho aqui cortado um par das costas e um par da frente. Um par porque eles são espelhados. E a gente vai começar a preparação do gancho, né? A gente vai começar alfinetando o gancho para a gente poder levar para a máquina. Nós vamos alfinetar e costurar o gancho tanto das costas quanto da frente. A parte da frente é essa parte que tem o gancho menor, enquanto as costas tem um gancho maior para encaixar o bumbum. Então, a gente pode pegar qualquer uma delas para preparar. Vou começar aqui pela frente e depois a gente pega as costas. Então, eu vou pegar aqui uma das partes, o direito do tecido tá virado pra mim, o avesso tá aqui pra baixo, e vou pegar o par dele, colocar direito do tecido com direito do tecido para realizarmos a costura pelo avesso. A gente vai alfinetar aqui o gancho. Vocês estão vendo que aqui a gente tem uma quina, né, uma parte angulada, porque se a gente vira ele assim, depois a gente vai fazer a colocação do elástico e justamente essa parte vai dobrar. Vocês podem ver que ela acompanha o sentido do gancho. Se a gente tivesse feito reto essa modelagem pra cá, a hora que a gente fosse dobrar, ia faltar um pedaço de tecido, tá? Então, por isso que ele tem esse ângulo e a gente tem que respeitar isso na hora da costura. Então, eu vou colocar aqui os alfinetes no rumo em que eu vou fazer a costura. Considerando que eu vou costurar ele assim na máquina, a ponta do meu alfinete fica pra cá. A gente ajeita muito bem as duas partes e vamos alfinetando. Alfinetei aqui a frente, agora eu vou pegar as costas. Então, também pego aqui uma das partes do tecido com o direito pra cima e vou pegar o seu par, colocar direito com direito. Costura sempre pelo avesso. E aqui também vou alfinetando, da mesma forma que a gente fez na frente. Agora, a gente já pode ir para a máquina fazer a costura aqui dos ganchos. Unindo, então, os ganchos, vou começar por qualquer uma das partes, tô pegando aqui a frente. Vou começar aqui por cima pra gente ver essa questão aqui desse ângulo. Costura 1 centímetro de largura, retrocesso no início. Cheguei aqui no rumo do pique que a gente tem, deixo a agulha baixada, subo o calcador e giro para continuar a costura. Essa parte final do gancho, ela é mais curva, então a gente vai com cuidado, levando o tecido levemente para a direita. Chegou no final, retrocesso. E agora a gente pega a parte das costas. Aqui no meu, eu comecei alfinetando por baixo. Retrocesso no início e a gente vai levando também onde tem curva para a direita e cuidando para ele ficar sempre com 1 centímetro. Nessa parte aqui, a gente também tem o pique e tem um leve ângulo, mas vocês viram que eu não cheguei a abaixar a agulha e subir o calcador, porque é muito leve. Então, a gente só faz uma curva bem de leve aqui, tá? E feito isso, agora a gente precisa ir lá para overlocar essas partes pra gente conseguir fechar o entrepernas e a lateral.
Para overlocar essa costura que a gente acabou de fazer, a gente pode iniciar por qualquer uma das partes. A gente posiciona a peça embaixo do calcador e vai colocando bem no rumo da faquinha para a gente não cortar o tecido. Passamos em uma, agora a gente vai para outra. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Então, aqui a gente vai dando uma giradinha. A gente vai abrindo o tecido. E tá pronta essa etapa. Temos aqui costuradas as duas partes do gancho. Pelo lado direito, ele ficou dessa forma. Então, a gente sempre confere, vê se não ficou nenhuma preguinha, se não ficou nenhuma parte sem costurar. Confiram tudo, estando tudo certo, a gente agora vai prender laterais e entreperna. Pra gente prender lateral, então eu vou pegar as minhas costas, pode ser frente também, tanto faz, e vou abrir ela assim, com o lado direito virado pra mim. Vou pegar agora a frente, a parte direita da frente vai ficar com o direito das costas, então sempre direito com direito. E a gente vai aqui fechar as laterais. Começando aqui por cima, eu vou encaixar pique com pique. Já vou colocar um alfinete aqui. Aqui a gente vê que um lado é mais anguloso e o outro é mais reto. Então, eu vou ajeitar para um se encaixar no outro. Colocar aqui um outro alfinete. E depois a gente vai alfinetando para baixo. Então, alfinetei uma parte, vocês estão vendo que eu tenho aqui uma sobra de uns 2 milímetros de um lado, não tem problema, foi provavelmente alguma coisa na hora do corte, tá? E agora, a gente vai alfinetar a outra lateral. Alfinetamos as laterais, e agora, a gente tem que alfinetar a parte aqui do entrepernas. Pra gente começar, a gente vai unir aqui primeiro o centro, né? As costuras de gancho. Então, vocês podem jogar uma para um lado, uma para outro, para essa união ficar perfeita. E a gente coloca um alfinete. E depois de alfinetar aqui o gancho, a gente acerta o entrepernas para alfinetar ele. Então, acerta aqui a parte de baixo. E a gente vai colocando mais alfinetes. E faz o mesmo aqui do outro lado. E agora, a gente leva para a máquina. Das partes que nós alfinetamos, eu vou começar aqui costurando pelo entrepernas mesmo. Pode ser pela lateral, também não tem problema. Retrocesso no início. Aqui a gente cuida na hora de fazer a costura sobre o gancho, para as costuras não desencontrarem. Feito o entrepernas, a gente passa para as duas laterais. Nesse início, a gente cuida por conta daquele ângulo que a gente tem.
retrocesso no final. Antes de levar para overlock, sempre abram as costuras, confiram se não ficou nenhuma prega. Estando tudo certo, a gente agora vai overlocar essas uniões. Iniciando aqui, vou também começar pelo entrepernas, posiciono embaixo do calcador e a gente faz essa costura. Aqui a gente tem essa curva, então a gente vai ter que abrir um pouco o tecido. Ó, então vejam que eu tô aqui abrindo o tecido para a esquerda, mas sem virar muito para ele não sair do rumo certo. Então ficou assim, e agora a gente faz a costura das laterais. Agora que a gente realizou essas costuras, a gente já aproveita que estamos aqui e a gente vai ter que passar uma overlock aqui ao redor da bainha, da parte de baixo, porque essa bainha, ela não vai ter duas viras, né? Então, ela não vai ficar assim. Ela vai ser uma vira só, com a overlock dando acabamento aqui. Então, aqui vai ser uma costura tubular. Então, a gente vai começar perto de alguma das laterais. E a gente vai passando essa costura bem na beiradinha. Estou chegando aqui perto da costura onde eu iniciei e eu vou passar um pouquinho por cima dela e tiro da máquina. Agora, a gente faz isso com a outra bainha também. Feito isso, agora a gente volta para a mesa para poder posicionar o elástico. Bom, temos aqui a peça já toda fechada e o que falta pra gente agora são os acabamentos, o elástico e a bainha. Vamos fazer então o elástico. A gente já poderia ter deixado ele preparado antes pra gente não ter que voltar pra reta, porque a gente vai precisar ir pra overlock de novo. Mas enfim, a gente pode preparar agora também, não tem problema. Para o elástico, a gente tem várias regrinhas que a gente pode utilizar para medir. A que eu vou utilizar aqui, que eu acho que vai dar certo, é medir o tamanho da cintura e retirar 5 centímetros. Então, a partir deste ponto aqui até essa marcação que eu tenho, é o tamanho da minha cintura, tá? A partir dessa marcação, então, eu vou tirar 5 centímetros. Eu já tinha deixado marcado aqui. Então, aqui eu tenho a minha marcação de 5 centímetros a menos, tá? Mas, como eu vou precisar fechar esse elástico fazendo um transpasse nele, eu vou deixar aqui, a partir dessa medida, 2 centímetros a mais. Então, aqui eu posso cortar o meu elástico. Antes de cortar, é legal a gente fechar ele. Então, eu vou fechar aqui na medida com 5 centímetros a menos e esticar ele todo aqui e ver se ele vai dar o tamanho, tá? Dando tanto tudo certo, eu vou cortar aqui nessa medida com 2 centímetros a mais, tá? E agora a gente vai na máquina pra poder fechar ele, depois eu volto aqui. Pra gente poder fechar o elástico, eu vou aqui fazer um transpasse entre as duas partes do elástico com 1 centímetro. A gente marcou lá 2 centímetros a mais para eu pegar 1 centímetro daqui, 1 centímetro desse lado e transpor eles. Então, a gente transpõe essa medida, alfineta, e a gente vai fazer uma costura aqui para fechar ele. Essa costura vai ter que ficar bem forte.
Então, a gente já começa dando um retrocesso. E aqui, a gente vai fazendo idas e vindas, tá? Então, dei vários retrocessos, vocês viram, fui e voltei algumas vezes, pra garantir que ele vai ficar bem forte. E daí sim a gente pode agora posicionar ele na peça. Agora a gente vai precisar fazer uma distribuição perfeita desse elástico no cos, pra gente não ter nenhuma parte mais franzida do que a outra. Então, eu já vou tomar aqui essa costura como parâmetro, vou dobrar o elástico aqui bem nessa costura e vou achar a outra metade dele e vou aqui marcar com giz ou a caneta mágica. Então, marquei bem o meio dele. Agora, a gente vai unir essa marcação que a gente fez com a costura que a gente acabou de dobrar, para achar aqui as laterais do elástico. Então, a gente vem, marca uma delas e marca aqui a outra. E agora, a gente vai ter que achar essas marcações no short também. Não basta a gente colocar a lateral aqui na lateral do short, porque se vocês observarem, a parte das costas é um pouco maior e ela vem um pouco pra frente, tá? Então, a gente vai precisar encontrar isso no short. Então, como a gente vai fazer? A gente vai unir aqui o centro com o centro. Eu tenho que pegar aqui a marcação da minha costura reta, esquece a overlock, e coloca ela em cima da costura reta que a gente tem aqui pela parte das costas. Encaixa as duas. E vem pra cá, pra achar exatamente a lateral. Tá vendo que é assim, não dá nem 1 centímetro, né, de distância. Mas é importante pra gente deixar isso aqui bem certinho. Então, vou colocar um alfinete aqui nessa lateral. E aqui, mais uma vez, encaixo costura reta com costura reta. Venho aqui pra outra lateral e vou colocar um alfinete. Feito isso, agora a gente já consegue encaixar o elástico. Então, eu vou colocar aqui essa costura que a gente tem de emenda na parte de trás. A gente vai fazer a costura do elástico na overlock, primeiramente. A gente vai costurar a borda do elástico com a borda aqui do cos, para que depois a gente possa virar e pespontar na máquina reta, tá? Então, a gente vai levar ele assim para overlock. Então, já vou deixar aqui a costura do meio do elástico com a costura do gancho das costas. Vou colocar aqui um alfinete. A gente pode colocar esse alfinete em pé, que fica melhor. Vou pegar essa costura aqui, que é a outra extremidade desse ponto, e vou encaixar aqui no gancho da frente. Então, coloquei no rumo e prendo um alfinete. Aqui a costura acabou ficando pro lado de cá, mas não tem problema. E vou pegar agora essa costura, essa marcação aqui de lateral e encaixar aqui no mesmo rumo do meu alfinete. Então, seguro com os dedos. E também coloco aqui um alfinete pra gente prender. Vou até tirar esse alfinete aqui pra ele não me atrapalhar. E agora, a gente faz o mesmo aqui do outro lado. Então, vou pegar essa marcação, encaixar aqui e pelo lado de dentro posicionar um alfinete. E tiro esse outro aqui que a gente tinha colocado. E é isso. Então, a hora que a gente estica,
ele vai preencher toda aqui a circunferência do cos, para depois franzir todo ele, tá? Então, a gente vai lá agora na overlock pra costurar isso. Bom, essa costura aqui, ela é um pouco difícil de fazer. Então, a gente vai aqui subir o calcador do overlock, posicionar ele embaixo. Vamos cuidar para esses alfinetes, a gente não precisa tirar, mas vamos deixar eles um pouquinho mais para baixo para não correr o risco de bater na agulha do overlock. Então, vou abaixar meu calcador aqui. Vou primeiro dar alguns pontos sem esticar o elástico, pouca coisa, a gente pode até levar na mão mesmo. E daí, eu vou pegar o próximo ponto que tá alfinetado e puxar. Eu vou esticar esse elástico para ele preencher toda a circunferência do cos. E com ele esticado, a gente vai levando no overlock. Aí, aqui é interessante ir ajudando um pouco com a mão atrás. E tomando muito cuidado aqui pra gente não comer o elástico nem o tecido do cos. E também pro elástico ficar sempre no rumo do tecido, tá? Então, já cheguei aqui no outro alfinete. Agora, eu vou pegar aqui a próxima marcação e vou puxar, esticando. Cheguei já no próximo, pego esse aqui e estico. E agora, a gente tá indo para a última parte. Também vou esticar. Chegando aqui no início da costura, a gente vai passar um pouco por cima dela para poder tirar da máquina. E assim tá preso o elástico e a gente vê o franzimento aqui acontecendo. Aqui tá o nosso short já com o elástico preso. Nesse ponto, a gente pode tirar esses alfinetes que a gente colocou para nos auxiliar. E agora, a gente vai virar ele pra gente poder rebater lá na máquina reta. Então, aqui eu vou virar ele bem certinho, costura no rumo aqui da costura do gancho. E vou prender um alfinete aqui. Venho aqui também no rumo da costura do gancho da frente, viro, dou uma ajeitada e prendo um alfinete. Venho aqui no rumo da costura lateral, também ajeito, viro e prendo um alfinete. Faço o mesmo na outra lateral. Aí, se a gente quiser, a gente pode ir ajeitando e colocando mais alfinetes, só que eu acho um pouco difícil. Eu vou levar assim mesmo pra máquina. O que a gente vai ter que tomar cuidado é, na hora de costurar, não deixar o tecido ir subindo assim, tá? Então, o tecido ele tem que ficar bem certinho e também não pode ser muito pra baixo, deformando o elástico, tá? Vamos lá pra reta. Pra gente rebater, então, eu vou começar aqui pelo gancho das costas. Eu vou posicionar o meu calcador um pouquinho antes da costura que a gente tem aqui, pra eu não começar onde tem muito volume, que às vezes pode dar uma emperrada na máquina. Então, tirei meu primeiro alfinete,
abaixo a agulha. Com a agulha abaixada, a gente já vai esticar o tecido e o elástico, né? Então, a gente vai esticando e vai ajeitando. E a gente começa a rebater. A gente vai passar essa costura bem em cima da overlock que a gente fez. E aqui vocês vão cuidando com aquilo que eu falei, do tecido não ir subindo e também não ficando muito para baixo, deformando o elástico. A gente vai aqui esticando e ajudando atrás com a mão. Aí a gente vai aos pouquinhos, caminha um pouco, para, ajeita e costura. Aqui cheguei no outro alfinete, já vou retirar ele. Ajeito o tecido, estico o elástico, ajudo atrás. E a gente vai costurando em cima da overlock que a gente passou. Tô aqui já chegando no final, vou passar um pouquinho em cima da costura e dar um retrocesso. Depois que a gente fez essa primeira costura rebatida, ele vai ficar assim, tá? Eu conferi o meu aqui, vocês confiram, abram, vejam se não tem nenhuma preguinha, se tiver a gente tem que fazer um conserto, e se também não ficou aquela sobra de tecido que eu falei. Corta todas as linhas, pra gente também não ter nada que atrapalhe a gente fazer os outros rebatimentos. No meu caso, teve uma parte que o tecido ele deu uma subidinha, então eu fiz um conserto para ele ficar bem certinho agora. Se a gente só deixa ele assim, ele corre o risco de, com o tempo, esse elástico pelo lado de dentro ir dobrando e deformando. Então, a gente vai fazer mais 2 rebatimentos. Aqui, para fazer o rebatimento logo acima desse que a gente acabou de fazer, eu vou dar uma distância de um pé de calcador. Então, eu vou encostar a borda do meu calcador nessa costura que a gente acabou de fazer. Então, primeiro aqui começo abaixando a agulha, não precisa dar retrocesso no início, vai esticando, agora é uma costura um pouco mais fácil de fazer, tá? E a gente vai levando aqui o tecido. Estica muito bem, cuida para não acontecer de ficar algum tecido formando alguma prega aqui, tá? Cheguei aqui encontrando o início da minha costura, retrocesso, passo um pouquinho por cima dela. Olha só, gente, minha câmera parou de gravar porque encheu a memória do celular e eu acabei não percebendo. Eu consegui fazer na câmera só a primeira costura, que a gente fez aqui por dentro, em cima da overlock, e a segunda costura com a distância de um pé de calcador. Depois dela, eu fiz mais 2 costuras também, seguindo essa distância de um pé de calcador, para ele ficar bem reforçado, tá? Então, a gente estica, verifica se não fez pregas, tá? Esticado, ele não pode ter pregas formando. E sempre comecem as costuras aqui por trás, tá? Pelo gancho das costas, para não ficar esses retrocessos visíveis aqui na frente, tá bom? E depois disso, então, só falta a gente fazer a bainha. Agora, então, pra gente prender a bainha, a gente vai virar os 4 centímetros que a gente tem de marcação, né? Então, a gente tem um pique com 4 centímetros de distância. A gente vai virando, pode medir com o auxílio da fita métrica,
que daí ele vai ficando mais certinho. Então, a gente vira os 4 centímetros e a gente vai colocando os alfinetes. Quando vocês virarem, tomem cuidado para que a união aqui das costuras fique no rumo da costura que a gente tá vendo aqui, né? A gente não pode deslizar nem para um lado, nem para outro. Então, prendi um lado, faço o mesmo do outro. Agora que a gente prendeu, a gente vai para a máquina. Para iniciar a costura da bainha, a gente vai começar por qualquer uma das pernas, mas eu quero que vocês comecem aqui pela parte do entrepernas, para que o retrocesso fique mais escondido. A gente vai fazer a bainha passando a costura em cima da overlock que a gente fez. Então, já vou tirar meu primeiro alfinete, abaixar a agulha, acertar e a gente vai costurando e acertando o tecido para ele não enrugar. No início, não precisa de retrocesso. Aqui eu tô chegando no final, eu vou precisar finalizar a minha costura passando um pouco por cima do início da costura que eu fiz e dando retrocesso. Tem que estar bem em cima da costura, tá? Para elas não ficarem desencontradas. Retrocesso, tira da máquina, confere se ficou tudo certinho e qualquer problema a gente desmancha e faz de novo. E agora a gente vai para o outro lado fazer o mesmo processo, também começando pelo entrepernas. Retiramos da máquina e agora a gente vai passar essa peça para assentar, principalmente aqui a costura da bainha. Depois de passada, a bainha bem assentada, tá pronta a nossa peça, ou short ou calça, só muda mesmo a questão do comprimento. E vocês também façam a limpeza das linhas. Agora, mostrando aqui pelo avesso como ficaram todas as costuras, tudo overlocado. E é isso, pessoal, tá prontinho.